Rondônia, um estado marcado por uma rica diversidade cultural e por belezas naturais, mas que guarda uma realidade oculta, o trabalho análogo à escravidão. Em pleno século XXI, é chocante afirmar que essa forma de exploração humana ainda persiste. Ela ocorre nas sombras, longe dos olhos da sociedade. Mesmo com os avanços significativos em diversas áreas, ainda existem pessoas submetidas a condições de privação de liberdade e com trabalho sem dignidade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 3º, estabelece que todo ser humano tem direito à vida, liberdade e segurança pessoal. O princípio fundamental da liberdade é reforçado pelo artigo 4º, que proíbe expressamente a escravidão e qualquer forma de servidão. O primeiro passo para combater essa grave violação dos direitos humanos é a sensibilização. Embora haja vasta informação do assunto na internet, ainda são desconhecidos detalhes sobre a realidade do trabalho escravo nos dias de hoje, o que perdura esse ciclo de exploração e impunidade. É fundamental que o opressor, aquele que se beneficia diretamente dessa força de trabalho desumana, compreenda o impacto de suas ações na vida dos trabalhadores. Da mesma forma, é crucial que o oprimido conheça e reivindique seus direitos e saiba que não está sozinho na luta por justiça e dignidade. E é claro, a sociedade precisa saber que essas situações existem e podem acontecer mais perto do que a gente imagina. Tivemos uma conversa com os procuradores do Ministério Público do Trabalho em Rondônia e Acre, Camila Holanda e Carlos Alberto Lopes, que nos ajudaram a entender melhor a gravidade do tema. Desde o ano de 1995, foram mais de 60 mil trabalhadores resgatados de condições de trabalho análogo à escravidão, sendo que 961 foram somente em Rondônia. E o mais assustador é que o número de trabalhadores nessa situação pode ser bem maior. A conclusão é que o número que a gente tem hoje, tanto de denúncia quanto de fiscalização, tanto de resgatados, ele ainda não reflete a realidade do que a gente tem aqui no nosso estado, o que chama a atenção da necessidade da criação de um plano estadual de combate ao trabalho escravo, que é um plano que é elaborado pelas instâncias do Executivo, que analisam as atividades econômicas, analisam como que está a questão da educação, IDH, enfim, e montam um plano de combate ao trabalho escravo, que isso é o desenvolvimento da política pública, assim como os planos municipais de combate ao trabalho escravo, que cada município ali busca contextualizar a sua realidade e montar um plano para combater. A baixa escolaridade é um fator significativo nos casos de trabalho análogo à escravidão, deixando os trabalhadores mais vulneráveis à exploração. A falta de acesso à educação torna as pessoas alvos fáceis. Por isso, o tema deve ser abordado justamente para ajudar no combate à exploração laboral. A gente percebeu que os trabalhadores, em geral, não têm uma escolaridade, têm baixa escolaridade. Citou o exemplo nosso do estado de Rondônia, que 50% dos trabalhadores rondonienses encontrados estavam em outros estados. O que isso indica pra gente? Trabalhadores com baixa escolaridade longe de casa. O que isso quer dizer? Em geral, o trabalho escravo em 90% das vezes, para não dizer até mais, eles envolvem uma promessa enganosa, uma promessa mentirosa, de um trabalho com uma remuneração num lugar muito bom, que é um lugar longe, que a pessoa não conhece a realidade e acredita naquela mentira e vai até lá. Esse é um perfil muito comum de trabalho análogo à escravidão que a gente tem. O trabalhador com baixa escolaridade acredita numa promessa de trabalho e vai para longe de casa até ela, em geral, no meio do mato. O MPT desempenha um papel crucial no combate ao trabalho análogo à escravidão, através de projetos preventivos de sensibilização e capacitação, conforme conta o procurador Carlos Alberto Lopes. Esse tema tem 2 projetos que são executados nacionalmente. E um deles tem a ver com isso que a doutora Camila estava falando de sensibilização e de engajamento das outras instituições, que é um projeto de capacitação da rede sobre o trabalho escravo. Então vai desde, por exemplo, capacitar as polícias para que no atendimento de ocorrências eles possam identificar o trabalho análogo e isso chegue para o MPT, até a assistência social para, por exemplo, quando receber um caso, saber como lidar. Então esse é um aspecto mais preventivo, que tem que estar ligado não com a repressão, mas com a prevenção.
A gente tem também outro projeto que é o Liberdade no Ar, que agora ele até se encerrou e vai começar outro projeto, mas até nesse biênio passado era ele. Que é esse nome, o No Ar, é porque colocar nos aeroportos vídeos informativos sobre o trabalho escravo, porque está muito relacionado com o tráfico de pessoas, aqui é fronteira, tem outros estados também. Então, esses são 2 projetos preventivos. Além das iniciativas preventivas, o MPT também implementa ações repressivas, atuando diretamente na retirada de pessoas de locais em condições de trabalho análogo à escravidão, como é o caso da Operação Resgate. É uma operação nacional que o MPT faz em todos os estados, já está na 3ª edição, é possível que vá para a 4ª agora, e faz dentro de um mês ações coordenadas em todos os estados, tentando atingir, ou às vezes as principais denúncias que estão ali aguardando, porque precisa reunir uma equipe, né, exige todo um planejamento, ou às vezes adotando um critério. Por exemplo, aqui a gente chegou a fazer no Acre, usando imagens de satélite para tentar identificar pontos de calor na mata, para ver um possível desmatamento. No Maranhão fizeram assim também com carvoarias, com outro sistema mais novo que está sendo desenvolvido. Então, mapear focos de calor para identificar a carvoaria, que é um lugar que é comum ter trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil também. O Ministério Público do Trabalho é fundamental no combate ao trabalho escravo, atuando pela erradicação dessa prática. Além de atuar no resgate das vítimas, o MPT fomenta a troca de experiências e discussões sobre o tema, fortalecendo a sensibilização e colaboração social na luta contra a exploração laboral. O artigo 149 do Código Penal Brasileiro prevê penalidades para a redução de alguém à condição análoga à de escravo. E isso inclui também trabalhos forçados, jornadas exaustivas, condições degradantes ou restrição de locomoção. A violação dessa norma pode resultar em reclusão de 2 a 8 anos, além de multa e pena correspondente à violência empregada. Além das consequências legais, a gravidade dessa ofensa à dignidade humana pode acarretar no pagamento de indenização por dano moral à coletividade, além das verbas trabalhistas previstas em lei. O trabalho escravo é uma realidade dolorosa. Por isso, é fundamental que a sociedade se una para combater. Se você testemunhou ou suspeita de trabalho análogo à escravidão, denuncie. Uma denúncia relatando situações de trabalho escravo pode ser feita presencialmente na nossa sede do Ministério Público do Trabalho, que fica na Avenida Presidente Dutra, 4055, do lado do teatro, e também falando sobre a nossa regional, que abrange Rondônia e Acre. Também temos unidade de Paraná e em Rio Branco. Além disso, a denúncia pode ser feita por telefone ou pelo site. No site do MPT tem um campo de recebimento de denúncias com alguns questionamentos prévios que facilitam o direcionamento dessa denúncia. E, inclusive, isso hoje está em formato de um aplicativo, que é o MPT Pardal, que é um aplicativo que trouxe um avanço, porque ele traz, a partir da denúncia feita pelo aplicativo, a gente consegue acessar dados de localização, onde foi feita a denúncia, e também receber fotos e vídeos. E é também uma maneira mais prática, né, de fazer essa denúncia. Quando surge necessidade de denunciar o trabalho análogo à escravidão, a comunicação também pode ser feita em diversos órgãos, como explica Camila Holanda. O importante, quando se pergunta sobre como denunciar, é assim, denuncie. No lugar mais próximo, assim, se não existir o Ministério Público do Trabalho, se aquela pessoa não sabe quem buscar, pode ser na PRF, pode ser no posto da PRF na BR, pode ser para a Polícia Federal, pode ser para o Disque 100, que é o Disque de Direitos Humanos. Então esse número Disque 100, ele é excelente porque ele é fácil de lembrar. Pode ser para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, justamente porque o combate ao trabalho escravo, ele é um combate em rede. Então hoje existe um protocolo de atendimento à vítima de trabalho escravo, que o primeiro ponto desse protocolo é falar que qualquer um dos órgãos integrantes da rede de combate ao trabalho escravo é recebedor de denúncia e que a obrigação desses órgãos é comunicar ao Ministério do Trabalho. Destacamos a importância do engajamento coletivo na erradicação do trabalho escravo na sociedade. A sua denúncia pode ser uma ferramenta na luta pelos direitos humanos. Você pode fazer a diferença. Para fazer uma denúncia, acesse prt14.mpt.mp.br
ou Disque 100, ou então dirige-se ao órgão de denúncias mais próximo de você. Essa reportagem é uma produção da disciplina de Políticas e Comunicação Comunitária do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Rondônia, com Andressa Vassilax no roteiro, Lara Lívia e Jaine Medina na locução e Emily Costa na edição. Até a próxima! Até logo! 3, 2, 1